Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e mais um encontro especial, porque nós sempre nos encontramos aqui no nosso portal entre 5h15, 5h45, quando eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, mas em função de muitas coisas que estão acontecendo fora e dentro do Brasil, eu divido aqui os nossos papos para a gente poder abordá-los de uma forma melhor, né? Mais tarde eu voltarei aqui para falar de escândalos que o povo brasileiro não está vendo, mas que aconteceram e precisam de algum tipo de desdobramento. Nós estamos vendo aí o problema dos ônibus, da licitação superfaturada, da máfia bíblica, mas nós não estamos vendo o que aconteceu com 401 milhões que o general Braga Neto estava sentado e distribuiu num orçamento secreto para políticos com ficha absolutamente cabeluda ligados ao Centrão e ao governo Bolsonaro. Isso não está sendo visto. Há 3 dias eu não vejo nenhuma matéria sobre isso nas televisões. Isso aí sai na internet, você pesquisa e você acha. Então vou falar do que está acontecendo, embora os veículos queiram esconder, ainda bem que a gente tem esse canal, a gente vai jogando isso para as pessoas, isso vai reverberando, né? Mas o nosso tema agora é o que está acontecendo fora do nosso país. E eu quero sublinhar o seguinte, em primeiro lugar, eu não quero que você desveja aquilo que você já viu, isso não é possível. É que você fique deschateado em função de imagens que você recebeu. Mas é importante você saber que, muitas vezes, quando você se chateia em função de um ato de uma outra pessoa, isso pode acontecer de forma intencional ou não intencional. Se a pessoa tem intenção de te desequilibrar, de mexer com o seu emocional, isso pode ter um propósito, né? Sempre tem. Isso funciona no esporte. Um opositor querendo tirar a concentração, mexer com o emocional do outro, porque ele alcança o objetivo. E quando a gente recebe uma série de imagens que tiram o nosso sono, nada disso é por acaso. Existe um propósito. Esse propósito de mexer com a opinião pública para provocar uma reação da opinião pública funcionou ao longo de toda a história da humanidade. Você conquistar o seu povo, a opinião dos seus compatriotas, dos seus comandados, dos seus nacionais, para que eles desempenhem uma determinada ação. Em países como a Líbia, onde foi apresentado para o Ocidente que o líder líbio, o Gaddafi, ele era um monstro e que ele estava perseguindo minorias e que ele, inclusive, contra essas minorias, o Gaddafi estimulava, dava remédio para os soldados para eles praticarem agressões às mulheres, enfim. Isso chocava o mundo e isso fazia com que o mundo chamasse a sua polícia internacional, as grandes nações, sobretudo os Estados Unidos da América. Funcionou assim também no Iraque, Saddam Hussein acusado de atacar minorias, o que era fato mesmo. Mas isso foi potencializado e reverberado de um tal modo que foi mais um argumento para que os americanos bombardeassem todo o Iraque, matassem centenas de milhares de iraquianos a pretexto de resolver uma questão humanitária. Isso tem acontecido. No final da história, o petróleo líbio e o petróleo iraquiano foram roubados no português claro. Tem se tentado fazer a mesma coisa com a Venezuela. Você demoniza o líder, o sistema, mas o propósito é econômico, o propósito são as riquezas minerais, são as riquezas energéticas. No caso específico agora, a coisa fica mais complicada. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que nenhum desses líderes que foram apontados como pessoas ruins, que eles eram santos. Não. A questão tem que ser vista pelos dois lados. Existe, de fato, uma situação, mas existe um interesse de explorar essa situação fática por outro lado. Só que agora a coisa tende a não funcionar, porque por mais que se demonize a nação invasora, o líder invasor, nessa situação que está acontecendo do outro lado do mundo, não esperemos uma intervenção das nações, das grandes potências, porque a nação invasora é uma potência nuclear. Então a coisa fica no impasse. Então por que esse assunto ele está reverberando, ele está sendo esticado? Qual é o interesse dessa situação não ser resolvida? As nações poderiam ter resolvido isso. Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo, mas existe um jogo geopolítico, existem nações, existem interesses econômicos, interesses industriais, interesses militares de todas as sortes no meio dessa história, que fazem com que o conflito ele seja elastecido. Só que a abordagem desse conflito, para nós, como eu digo a vocês, tem um grande propósito nesse momento, é anestesiar o mundo para que o mundo seja
conformado em pagar mais caro por tudo aquilo que existe no seu dia a dia. Então, o mundo vai pagar mais por gás, por energia, de uma maneira geral, energia elétrica, vai pagar mais no combustível, no óleo diesel, no etanol, enfim, nos gêneros alimentícios, e os grupos que controlam todas essas commodities, todos esses interesses, vão ganhar mais. Eles podem vender menos, mas o lucro será muito maior. Então, existem situações por trás da nossa chateação que a gente não está vendo. E aqui no Brasil nós somos muito reféns dessa situação também. Só para mostrar que isso não é uma invenção da minha cabeça, né? Eu quero trazer aqui rapidamente o professor Noam Chomsky, mais uma vez, onde ele mostra para a gente que conquistar a opinião pública não é uma ferramenta de agora, estratégica de agora. Ele diz que na Primeira Guerra Mundial, os franceses e os ingleses, enfim, estavam envolvidos lá no conflito contra a Alemanha, e os banqueiros norte-americanos tinham emprestado muito dinheiro para os franceses e ingleses. Estavam com medo dos países aliados perderem o conflito, e eles perderiam dinheiro. Então era necessário um reforço. E o reforço seria a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Mas como entrar os Estados Unidos nesse conflito se a população era antibelicista, se era um conflito que estava acontecendo lá do outro lado? Bom, os banqueiros e o governo de Woodrow Wilson contrataram um grupo de especialistas ingleses para mexerem, mudarem a opinião pública nos Estados Unidos. E aí o Chomsky diz aqui para a gente o seguinte, o trabalho dessa comissão. Eles lançaram mão dos instrumentos mais diversos. Inventaram, por exemplo, que os hunos cometiam uma série de atrocidades, como arrancar os braços de bebês belgas e toda sorte de fatos horripilantes que ainda podem ser encontrados em alguns livros de história. Boa parte desse material foi criada pelo Ministério da Propaganda britânico, dedicado à época, como consta em suas resoluções secretas, a controlar a opinião da maior parte do mundo. Acima de tudo, porém, eles queriam controlar a opinião dos membros mais inteligentes da comunidade norte-americana, os quais então difundiriam a propaganda política que estavam forjando e levariam o país pacifista à histeria belicista. Funcionou. Gente, tem um filme chamado Vice, onde mostra a ação do Dick Cheney, né, vice-presidente dos Estados Unidos, do Bush pai e do Bush filho, como eles inventaram e eles mobilizaram, manipularam a opinião pública nos Estados Unidos para fazer com que os Estados Unidos fizessem a intervenção no Iraque, o bombardeio no Iraque, a destruição no Iraque, cujas imagens de civis destroçados nós nunca vimos. Você não vai encontrar imagem dessa. E a magnitude foi desproporcional em relação àquilo que a gente está vendo agora. Outras imagens também, nós temos mais de 80 conflitos espalhados no mundo, mas as imagens nós não recebemos e nem notícia. A gente sabe que está tendo um conflito no Iêmen, uma guerra no Iêmen, crianças morrendo lá de fome há anos, os números são estratosféricos, as agressividades são incomensuráveis, como, por exemplo, uma explosão de um ônibus escolar com mais de 35 crianças que foram destruídas, despedaçadas. A gente não vê. Isso tem na internet. Se você pesquisar, você acha. Não vou mostrar aqui porque, enfim, não é o caso, né? Mas as imagens que a gente recebe, elas têm esse condão de mexer com o nosso emocional. E, mais uma vez, eu não quero justificar absolutamente nada. Estou tentando aqui chamar a sua atenção que por trás da nossa emoção, por trás da sua chateação, da sua indignação, tem um jogo. Gente, eu que me julgo com esses filtros, eu vejo as imagens, eu fico estarrecido, então como é que eu vou cobrar de alguém que seja uma pessoa absolutamente imparcial emocionalmente diante dessas histórias todas, né? Mas a gente pode perceber como é que essa história é tratada por matérias assim. Você pega um jornal mais popular, vamos falar dessa ação aqui no Brasil, né? Você pega um jornal que atinge uma classe média aqui no Brasil, você pega o Globo, aí eles pegam uma matéria dessa, uma pessoa chorando, enfim, gente no corpo, um título aqui, enfim. Só que você, quando pesquisa a origem da matéria, você não acha uma informação, não é correspondente do jornal. Aí você vê bem pequenininho aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó, se congelar. Aqui você vai ver o seguinte, a imagem é da agência Reuters. A agência Reuters é uma agência inglesa, e será que eles, quando transmitem isso, eles estão fazendo só por informação? Bom, esse aqui é o senhor Karl Bernstein. Ele foi um dos jornalistas, né, que apurou aquilo que foi chamado de escândalo do Watergate nos Estados Unidos. Jornalista super premiado, enfim. E ele fez uma matéria também
falando sobre a agência Reuters, onde ele, após entrevistar vários agentes da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, ele descobriu que a agência recebeu durante muito tempo recursos do governo americano para fazerem propaganda, tanto da ideologia econômica e política norte-americana, como também da britânica. Então, quando a gente vê matérias como essa, a gente tem que ficar sempre com esse dado ao fundo. O jornal, então, que atinge a opinião pública menos especializada, trata das questões emocionais. Os jornais mais especializados, eles não tratam da questão emocional. Você pega o Valor Econômico, eles não falam uma linha da questão humanitária. Muito reflexamente. A matéria aqui é: em novas sanções, União Europeia cortará a compra de carvão russo. Então, a questão econômica, a ênfase é a questão econômica, que de fato é que movimenta os interesses desses grupos todos e desses personagens que estão tocando o conflito. Vocês acham, sinceramente, que tem alguém preocupado com democracia, alguém preocupado com liberdade, alguém preocupado com transparência, com o povo ucraniano? Não, gente, o buraco aí é muito mais embaixo. Nós aqui que somos seres humanos é que nos sensibilizamos com essas histórias, a gente fica se digladiando, mas a situação está assim, ó. Enquanto a gente fica sensibilizado, a gente vê matéria como essa aqui na prensa latina, que os norte-americanos dão um migué geral. E vamos lembrar, gente, sobre a abordagem do conflito, né? Vamos lembrar que tem eleições parlamentares esse ano nos Estados Unidos. Lá tem eleições de 2 anos para deputado federal. É diferente do Brasil. E lá, sempre quando há assim, uma baixa de popularidade no governante, eles arrumam um conflito externo. Isso pode ter vitaminado muitas ações de Biden, por exemplo, em relação ao governo russo, ao que está acontecendo, para aumentar a popularidade. Só que o tiro saiu pela culatra porque isso gerou uma crise energética muito grande e o combustível está aumentando nos Estados Unidos. Então, o jogo de xadrez está fazendo com que a popularidade de Biden caia ainda mais. Como é que essa situação vai se desdobrar daqui para frente? Eles estão tentando cada vez mais isolar os russos. Mas, na medida que eles fazem isso, cada vez mais as populações dos países que estão envolvidos nessa história estão sofrendo mais. É uma coisa meio esquizofrênica. Mas é importante ganhar opinião pública para que a opinião pública se conforme com o pagamento mais alto de combustível, de energia elétrica, de água, de insumos, de alimentos que estão ficando escassos em alguns países, por exemplo, em algumas áreas da Alemanha, com um negócio assim impensável. Os norte-americanos, eles fazem esse discurso do bloqueio, bloquearam diamantes e bloquearam vodka, né, caviar russo. Mas o petróleo, eles mantiveram a possibilidade de empresas que adquirem petróleo russo de assinarem contratos até o dia 22 de abril. Só não podem assinar contratos com navios que tragam petróleo de bandeira da Federação Russa. Eles podem comprar petróleo russo desde que o petróleo seja transportado por outra empresa privada. Aí eles dão um migué. Não, nós estamos comprando petróleo do russo, nós estamos bloqueando. Agora, se tem outro comprando e vendendo para nós, não podemos fazer nada, né? Então, muita gente cai nessa milonga. Na Europa, alguns países, quando começou o conflito, aceleraram contratos com os russos para poder, inclusive, pegar um preço ainda mais baixo, porque o gás lá subiu pra caramba. E, em função desses novos contratos, a perspectiva é que esse ano o rublo aumente muito o seu valor. O rublo hoje, o dinheiro russo, ele está num valor superior ao valor que estava antes do conflito, para vocês verem o que está acontecendo. Então, alguns países fizeram essa compra, o Putin determinou que as compras só podem ser feitas agora em rublos, e um país como a Eslováquia acabou de concordar e está pagando esse gás em rublo. E aí tem que comprar rublos na Rússia e isso acaba fortalecendo a economia interna, porque está chegando na Rússia ouro, euro, enfim. Muitas transações estão sendo feitas paralelamente ao enfraquecimento do dólar, que eu estou mostrando aqui para vocês no nosso último encontro. Quase 130 mil pessoas assistiram um vídeo onde eu falo sobre esse assunto, né? Mas é uma realidade que está acontecendo. Se pensou que uma economia seria totalmente destruída, e o que nós estamos vendo é que estão surgindo outros mecanismos econômicos, como mostrei para vocês, como alianças entre a Rússia e a Índia, criando um petrorublo, ou petrorúbia, né, o dinheiro da Índia, onde transações estão sendo feitas sem passar
pelo dólar. A hipocrisia é muito grande, gente, porque todos os bloqueios financeiros que foram feitos contra a Rússia, eles não fizeram em relação às transações envolvendo energia. Então os ativos foram bloqueados por outros lados, mas os europeus continuam a comprar gás da Rússia, só que eles operam numa outra conta, uma conta que não foi bloqueada. Os alemães estão muito preocupados e podem ter dado algum tiro no pé, ou dado alguns tiros no pé. Aqui tem essa matéria aqui, também reproduzindo em jornais, né, que os alemães estatizaram a subsidiária russa da Gazprom. Ué, mas isso não é coisa de país comunista, né? Nicarágua, Venezuela, Cuba. É um país capitalista fazer uma estatização, é um negócio meio esquizofrênico para vocês verem o que está acontecendo. Os fluxos de gás que saem lá da Rússia para a Alemanha, foram preservados por um golpe de sorte, talvez. Esse aqui é um mapa, gente, dos gasodutos que vem da Sibéria, chama ramal Jamal, né? Que vem lá de cima, desce, aí tem uma ramificação lá embaixo, passa pela Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, a Áustria e chega até a Alemanha. Quando começou o conflito, existem tanques gigantescos da Gazprom na Alemanha. E quando essa história começou a se dar, simplesmente eles diminuíram o fluxo desse gás que estava indo para esses grandes depósitos e eles pararam. Quando eles pararam, aí aconteceu exatamente o contrário. Todo o fluxo, todo o gás líquido que estava nesses grandes depósitos, eles começaram a voltar pelos gasodutos, eles começaram a fazer um sentido inverso. Então, os depósitos foram bastante esvaziados, segundo a agência que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, quando os alemães estatizam, a possibilidade de, se o conflito prolongar, é que eles entrem pelo cano. Então, eles estão muito preocupados com a nação mais industrializada da Europa. Se, de repente, eles ficarem sem o gás, eles vão quebrar a cara, a coisa vai ficar muito complicada. E eles estão muito apreensivos com isso, e a comunidade europeia fica querendo impor uma série de sanções aos russos, mas isso engloba os alemães falam, peraí, vocês querem fazer sanções, mas a gente que vai pagar o pato, a nossa economia que vai entrar pelo cano? Então, a coisa é muito mais complexa. Os russos estão retomando uma série de acordos, de situações que tinham sido interrompidos no conflito, e mostrando que começa a haver uma normalização por trás do conflito que a gente não está vendo. Os grupos econômicos vão se acertando, vão cada um protegendo o seu lado. Olha, somos a favor de bloquear a Rússia, menos no meu negócio. Olha, queremos bloquear a Rússia, menos na minha energia. Olha, queremos bloquear a Rússia, menos no meu banco. Então, as coisas estão funcionando assim. O xadrez é muito complexo, né? Falando do desdobramento da economia que vai resultar para todos nós, no nosso vídeo aqui que eu falei, está acontecendo com a economia americana, com o dólar. Nesse gráfico aqui, você pode ver que o ouro, que é um ativo que estava aqui embaixo em 2007, ele foi subindo, e depois... Isso aí em relação ao dólar, tá? O dólar teve uma recuperação, porque se você colocar o gráfico em real, vai lá para cima. Então, a variação do ouro em relação ao real. Aí depois, quando chega em 2013, 2014, os russos começam a comprar ouro, os chineses começam a comprar ouro, os iranianos, e aí o ouro começa a subir e não para mais. Aqui no Brasil, se você pegar várias matérias, se você pesquisar a valorização do ouro, você vai ter notícias como essa aqui, ó. Com valorização de 41% em 2020, o ouro vira investimento atrativo. Gente, eu não sou economista, eu não sou consultor de finanças, eu apenas estou mostrando para vocês o que está acontecendo no globo terrestre agora e qual a perspectiva econômica de algumas situações. O dólar, que é considerado por muitas pessoas um papel pintado, ele não tem lastro. O lastro é a garantia que o governo americano dá dos seus papéis. As outras moedas que estão sendo criadas no mundo estão sendo criadas em cima de lastros reais, em cima de petróleo, em cima de trigo, em cima de minérios, de uma maneira geral, enfim. Então, essas moedas começam a funcionar enquanto transações mais independentes das que correm em dólar, e isso está mexendo com o mundo. E esse conflito que a gente está vendo lá fora, que está mexendo com o nosso emocional, embora não tenha um condão de provocar uma hecatombe, porque ninguém vai querer disparar um conflito nuclear, ela justifica para as sociedades, inclusive para nós,
Por que é que nós estamos pagando mais caro em tudo? Por que nós vamos pagar mais caro nos orçamentos para investir em armas e vamos ter que ficar conformados em função disso? Porque tem um malvadão do outro lado, existe alguém que a gente precisa eliminar do planeta, um povo que é um povo complicado, e quando a gente pensa assim, a gente atenua tudo aquilo que... todas as mãos que estão entrando no nosso bolso, né, gente? Bom, eu fico por aqui. O programa foi um pouquinho mais longo, mas é porque é o nosso formato. Espero ter jogado uma série de questões. Aguardo seus comentários, as suas críticas, porque é assim que a gente faz o nosso Portal do José. Mais uma vez, um grande abraço, gente. E mais tarde, o assunto é Brasil. E como eu disse para vocês, a questão não é justificar nada aqui, é apresentar os fatos, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.